a gente vai falar do cancro de cólon. Gente, é um cancro que é muito importante. É o quarto cancro que mais comum nesse momento. É um dos cancros que, inclusive, desenvolveram uma vacina para jovens tomarem há pouco tempo, porque era um dos cancros que tinha um alto índice de fatalidade, né, mortalidade envolvido, e com mulheres jovens até, não eram mulheres que tinham uma grande idade, não, mulheres ainda jovens. O cancro de cólon, ele é muito importante ser detectado, né? E os homens também. Então, tem o colo de útero e colo retal, né? São dois cólons diferentes. Mas aqui a gente vai estar falando sobre olhar essa questão do lixo. E aí a gente vai falar do cólon retal. Hoje eu preferi falar do cólon retal para a gente conseguir olhar e entender o que significa. Quando a gente olha do cancro de cólon retal, a gente está falando sobre essa função de expelir, né? A função de eliminar a sujeira, a função última de eliminar a sujeira. Então, o que acontece? Quando a gente passa por situações na nossa vida em que a gente passou por algo inaceitável, a gente passou por algo repulsivo, vergonhoso, que ficou visível, que as pessoas vão saber, que vai ser, sabe, que é algo que, por mais que eu tente limpar, eu não consiga, que por mais que eu tente fazer, não adianta, que as coisas que estão acontecendo à minha volta só reforçam esse cancro. Provavelmente nós estamos falando da possibilidade grande de você desenvolver um cancro de cólon retal. Então, o que eu preciso lembrar? Quais são essas frases que o paciente vai dizer? Isso foi nojento demais para suportar. Sabe aqueles pacientes que às vezes a gente encontra, e eu fico muito feliz porque a Biomicrohertz a gente consegue encontrar coisas que o paciente nem sequer fala, né? A gente no atendimento nós conseguimos ver coisas que o paciente não falou, mas a gente consegue detectar. Então, muitas vezes a gente olha para o nosso paciente, a gente sabe que o paciente passou por uma situação de abuso, e ele ainda não é capaz de falar sobre aquilo, mas quando a gente começa a tratar, a gente consegue limpar isso. E limpando, a gente ajuda ele a não proliferar mais o corpo dele, a não ter que criar esse lugar de deixa eu chamar a atenção porque essa pessoa não está vendo que isso é um problema para mim. Então, é muito importante a gente pensar aquele paciente que diz, olha, eu me senti suja por dentro, eu me senti sujo por dentro, isso foi a mais para mim, isso eu não consigo pensar, eu não consigo entender o que aconteceu, mas eu me senti suja, né? Estava vendo um relato, foi hoje que eu vi um relato que eu fiquei, assim, mexida com aquele relato. Era um relato de uma mãe. Primeiro ela começava por falar que sim, eu matei meu irmão. A frase começava exatamente assim. E ela disse que ela pegou a filha dela, ela pediu para o irmão ficar um pouco com ela, e o irmão ficou um pouco com a filha dela, pequenininha, 4 anos. E ela foi fazer um trabalho, voltou, ficou pouco tempo, 40 minutos na rua. E quando voltou, ela, como era normal, sempre tomava banho com a filha. Agradeceu o irmão disse que estava terminando de ver alguma coisa na televisão, e ela foi tomar banho com a filha. E quando ela foi tomar banho com a filha, ela disse, ai mãe, tá me ardendo muito, mas me esfrega com força. E a mãe achou estranho. E a mãe achou estranho que quando tirou a cuequinha dela, sentiu um cheiro bem característico de sêmen. Aí ela falou assim, nossa, que cheiro estranho. Mas ela achou, sei lá, pode ser outra coisa da minha cabeça. Foi dar banho na menina e a menina dizia, tá me ardendo muito, mas me esfrega mais as costas. Me esfrega mais as costas. E falava isso o tempo todo. E me esfrega, mãe. E ela falou, filho, eu já te lavei, você tá limpinha. Dela, não, eu tô muito suja. Eu tô muito suja, eu não consigo me limpar, o papai do céu não consegue me limpar. E a mãe achou muito estranha a frase, quando viu a bundinha dela estava arranhada, e ela percebeu o que tinha acontecido. Ela falou, aconteceu alguma coisa? O tio te tocou? E ela disse, sim, ele foi muito mal para mim. Aí a mãe falou, tocou aqui dela? Não, tocou aqui, não, tocou aqui, tocou. Aí ela foi e não aguentou e pegou uma faca e tirou a vida do irmão. Não estou querendo falar sobre a óptica do fato, do ato que ela fez, nem nada, mas eu estou falando da ótica da criança, que aos 4 anos diz, eu estou suja, eu não consigo me limpar.
esse tipo de frase é o tipo de frase que vai fazer o seu paciente dizer que aquilo foi um ato tão sujo que até hoje ele não conseguiu se limpar sobre aquilo. E isso não estamos a falar só de questões sexuais, nós estamos falando, às vezes, de uma pessoa que sujou teu nome, que deixou teu nome na lama, uma pessoa que fez uma calúnia pública, uma difamação, que colocou você num lugar que não é seu, às vezes na própria família, quando a família acreditou que você era uma coisa que você não era e que aquilo ficou ruim. Então, o corpo ele vai tentar se livrar do que a alma não conseguiu digerir. O colo ele vai tentar expulsar esse lixo emocional e por isso acaba desenvolvendo o cancro de colo, tá? Fez sentido aí para vocês?